maravilhosa desse mundo. O vídeo de hoje é uma tag. E o nome da tag é Se Eu Fosse. Eu tenho que completar a frase e explicar o porquê do que tá escrito aqui. Então vamos lá. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria dezembro. Porque eu gosto muito das festas de final de ano e é o mês que a gente sai pra viajar. Não é meu caso, mas todo mundo sai, então... Seria meu mês, eu seria dezembro. Se eu fosse um dia da semana, sexta-feira. Porque sim, não tem explicação nenhuma que todo mundo gosta de sexta-feira. Sexta-feira! Então todo mundo ia gostar de mim. Se eu fosse uma estação do ano, verão. Porque eu não gosto de nenhuma outra. Não, eu gosto de primavera, mas eu prefiro verão. Se eu fosse um planeta, sei lá, eu vou chutar Saturno. Sabe que eu aprendi um negócio na escola que você faz? Minha avó tem muita joia, só usa no pescoço. Cada letra do início é um planeta, mas eu não sei a ordem. Se eu fosse uma direção, pra frente. Se eu fosse um móvel, a cama. Se eu fosse um pecado, a gula, porque eu como pra caramba. Se eu fosse um sentido, eu seria a visão. Se eu fosse uma pedra, uma joia rara. Se eu fosse uma planta, deixa eu ver uma fruta que eu gosto muito. Morango. Como que é o nome do pé de morango? Morangueira? Tô miserável. Se eu fosse uma flor, eu seria uma rosa. Essa tem a melhor explicação. Eu seria uma rosa, porque é bonita, mas ela tem espinhos e ela pode machucar. Se eu fosse um clima quente. Se eu fosse um prato. Se eu fosse um prato, eu seria meu prato preferido, que é estrogonofe de carne. Se eu fosse um instrumento musical, eu acho que eu seria a bateria. Eu sou muito barulhenta, muito. Se eu fosse um elemento, eu seria fogo. Alô? Ué, foguenta? Quem tá falando? Sou eu, bola de fogo. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Não sei porquê, mas seria. Se eu fosse uma cor, eu seria rosa porque é minha cor preferida. Se eu fosse um animal, como diz meu padrasto, eu sou igual uma tartaruga, porque eu sou lenta pra tudo, então eu seria uma tartaruga. Se eu fosse um som, acho que eu seria um heavy metal. Se eu fosse um sentimento, acho que eu seria amor, porque eu sou muito amorosa. Se eu fosse um lugar, eu seria o meu lugar preferido no mundo, que é Cancún. Se eu fosse um sabor, eu seria doce. Se eu fosse uma palavra, amor. Se eu fosse um objeto, celular. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria minha mão, porque eu gosto dela. Se eu fosse um número, eu seria o número 7, porque é meu número da sorte. Se eu fosse um calçado, um tênis, porque o tênis, meu Deus do céu, é o amor da minha vida. Se eu fosse uma música, seria Thousand Years, que eu não sei quem canta, eu só gosto da música. Beijo. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Agora vocês me conheceram mais um pouquinho, né? Então, um beijo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!